Pessoal, o meu é mais do Face. Pronto. Agora estamos ao vivo. Enquanto o pessoal vai sintonizando aí, vai se achando, eu vou colocar aqui no Bispo, no WhatsApp também. E a ideia é ser algo bem leve, Bispa. Algo bem informal, dialogar. A gente tem vivido momentos aí de muita dificuldade, né, na vida familiar, e isso, obviamente, inclui a vida dos casais. Eu creio que não deva ser diferente. Eu aprendi que gente é gente em qualquer lugar, e a gente tem esse desafio de fazer com que as pessoas elas consigam buscar o refúgio no Senhor, que não é fácil. A gente não é fácil falar em crises em momentos como esse. Uhum. Mas me fale um pouquinho, enquanto a gente vai esperando o pessoal ir entrando, já estão aqui colocando a paz, tem, Ministério das Mulheres, Federação Metodista de Mulheres da Terceira Região, acabou de entrar aqui. Tem um grupo bom de pessoas aí, viu, Bispa? Amém. Mas me diga um pouquinho, Bispa, fala um pouquinho de como que está a caminhada com o povo aí no Oitava. Ai, menino, o povo aqui do Oitava é bom de jogo, graças a Deus. Os desafios, acho que são da Igreja Metodista, são similares em todo lugar, e uma região nova que está começando, eu falo com eles assim, a gente se estruturou como uma região eclesiástica, mas, na verdade, na prática, a gente é uma região missionária, né? A gente tem 103 pastores e pastoras no nosso quadro, a gente tem 38 igrejas autônomas e várias congregações aí e tudo, mas, assim, muitas cidades ainda onde não existe trabalho metodista. Então, as possibilidades para nós aqui são muitas, né? No estado do Tocantins, o estado inteiro, a gente tem 3 igrejas, né? E uma que faz parte do distrito do Tocantins, na verdade, está no Mato Grosso. Oh, meu Deus! Mas a gente ainda tem essa ainda, porque, assim, foi muito curioso vir para cá, porque assim, a geografia de Minas, né, e do Espírito Santo já é, assim, bem diferente. Então, as cidades são mais perto umas das outras. Aqui, às vezes, você viaja 300 quilômetros sem nada na estrada, né? Sem lugar de parar, sem nada assim. Então, mas umas estradas, assim, grandes, boas, umas cidades bonitas, sabe? Mas a geografia é diferente, né? Eu ficava tonta, sabia? Eu comecei a falar com o pessoal aqui que eu ficava tonta porque o Planalto é muito reto, não tem montanha, e aí me dava uma náusea, parecia que eu estava solta assim no ar. Eu ia dirigindo e ficava tonta. E aí a gozação é muita, né? Do povo comigo e eu com eles também. Mas a Oitava é muito linda. Muita cidade bonita, muito lugar diferente, muitas possibilidades, um povo bom. Deus tem dado a gente um tempo aqui de muitos desafios, muito aprendizado, mas muita alegria também. Eu quero, Bispo, apresentar para a senhora, aqui agora formalmente, vem cá, Heloísa, o casal, né, agora como casal, que fazem parte da nossa liderança aqui, do Ministério com Casais, vou chamá-los aqui, nós já estamos ao vivo, e a gente vai ter um momento de oração, né? Amém. Sempre em ordem, né? Uhum. E eu vou pedir que Heloísa se assente aqui, por favor. Filadélfia. Olá. Olá, tudo bem, Heloísa? Graça e paz. Graça e paz. Deus abençoe, Bispa. Amém. Este casal que Deus tem abençoado a nossa igreja aqui em São Sebastião. E nós temos caminhado, obviamente, toda a igreja, todo o ministério com a família é um ministério que trabalha muito, né? Atua muito na vida da igreja. Com certeza. Pela própria configuração da igreja, por ser família, né? E Deus tem usado a vida deste casal aqui, abençoado.
para caminhar conosco e para nos auxiliar, juntamente com o Ministério da Família, em particular, acompanhando os casais aí. Vou fazer o seguinte, Bispa, como eu vou pedir para a senhora terminar orando, nos abençoando, Amém. essa oração de abertura, eu vou pedir que nós possamos ser conduzidos aqui pela Heloísa, né? Joia. E assim nós damos início oficialmente à live aí, enquanto as pessoas elas vão entrando, mas a gente já procura adiantar, porque eu sei que a Bispa tem um tempo, já se passam aí mais ou menos 11 minutos do nosso horário oficial, e a gente vai caminhando. A ideia é nós estarmos uns 40 minutos aí dentro do previsto, mas, logicamente, que respeitando a ação do Espírito Santo. E isso vai ser através da Bispa. Amém. Vamos dar liberdade para que a Bispa possa estar nos abençoando. Eu vou passar aqui para a Heloísa e vou pedir que ela ore por nós. Se quiser ouvir. Amém. Mas pode falar que está sendo captado. Amém. A paz do Senhor a todos. É com prazer e muita alegria de a gente estar envolvida, né? A gente sabe que esse ministério não é fácil. Eu, na realidade, estou numa transição, porque eu creio que Deus vai levantar um outro líder. Já levantou, eu creio, né? E eu creio que tudo Deus tem seus propósitos. E, glória a Deus, eu tive, graças a Deus, uma equipe muito boa, que me ajudou, que somou com o ministério. Eu agradeço. Na realidade, eu não vou dar nomes porque eu seria injusta, né? E o pastor me pegou meio de surpresa, porque hoje a gente estava na rua fazendo um trabalho que a nossa igreja tem feito, dando alimento para os moradores de rua. Hoje nós servimos quase 45 marmitas, e o pastor me pegou de surpresa. Eu e meu esposo, e o pastor hoje está aqui, né? De surpresa para participar na live. De surpresa para participar na live, porque eu sabia que ia ter essa live, né? Porque, inclusive, eu tive um pouco da participação disso. Mas, glória a Deus. Vamos orar, então? Amém. Deus querido, Deus de amor, nós queremos louvar e agradecer por esse tempo tão precioso na Tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, que através dessa live, Senhor, o Senhor venha alcançar os casais. Senhor, sonda, Senhor, neste momento, os corações dele, a mente. Ó Deus, nós queremos que neste momento, cada coisa que for falado aqui, Senhor, que venha brotar a sua semente, que em um determinado tempo venha florescer e que a gente venha colher esses frutos de hoje dessa live. Amém. Obrigado, Senhor, porque você tem levantado líderes. Ô Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade em nossas vidas. Senhor, sonda esses casais. Senhor, que através dessa live, casamento seja transformado, seja renovado, seja restaurado pelo poder que há no teu nome, Jesus. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço, é assim que eu rendo a ti essa oração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Amém. 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 Glória a Deus. Vou estar passando agora para o pastor, amém? Amém. Obrigado, viu? Amém. Quer falar algo, filho? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. Eles vão ter que se retirar por questões de agenda, mas nós vamos dar continuidade. Para quem já está aí nos assistindo, sou o pastor Júlio César Ora, sou pastor na Igreja Metodista em São Sebastião, na 3ª região eclesiástica, regiões da Igreja Metodista, e eu tenho a alegria, né, e o prazer de estar aqui num bate-papo, uma conversa bem descontraída, com foco, com o objetivo de alcançar a família, em especial os casais, com a bispa Ideide, bispa da 8ª região eclesiástica. Uma boa noite, bispa. É um prazer tê-la conosco, viu? Para quem não conhece a bispa, ela vai estar falando um pouquinho da vida dela, mas antes de passar a palavra para a bispa, né, eu queria lembrar a você que nos assiste que o objetivo desta live é abençoar a sua vida. Eu creio que você vai ser grandemente abençoado. Para isso, deixa o seu like aí e também compartilhe esse link
com pessoas que você entenda neste momento estarem passando por este momento aí de pandemia, de reclusão, de quarentena, e que certamente, como todos os demais, estão enfrentando aí dificuldades a nível relacionais, emocionais. Eu sei que Deus, Ele vai abençoar a sua vida, né? Estivemos orando por isso, tivemos uma luta tremenda para chegarmos até aqui, mas estamos ao vivo, e a bispa, ela é formada, né, pastora em 1999, bispa. É isso aí. Eita. Também, turma Tércio Machado Siqueira. Eita. Também, posteriormente, passou pela área da comunicação, também tem academia em comunicação social, pela Unesp também. Tem o mestrado em comunicação, realizado em 2011, é isso? É isso aí. E é doutora, agora em 2018, em estudos literários, né? Para quem gosta, né, de ler, para quem gosta de crescer por meio da leitura, a gente encontra também um acervo aí, um material literário para todos os gostos, né? Eu queria citar alguns dos livros, se a bispa tiver algum aí e quiser também fazer a divulgação, bispa, será bem-vindo. Mas Corajosos é uma edição da editora Angular. Deus, Minha Bíblia e Eu. Esse é o filhotinho mais novo. É o recente, né? Recém-lançamento. Tem um que trata com relação da espiritualidade no cotidiano, que ela escreve com o pastor Otávio Júlio Torres, né? Meu xará e Júlio, e que tem parceria do esposo da bispa, Deus Conosco, né? Trata essa questão da espiritualidade no dia a dia. Mas eu, particularmente, o que eu li até agora, eu que estou num período aí de probatório para aspirantado, e a gente está vendo muita coisa sobre o metodismo, acabamos de passar pelo dia 24 de maio agora, e tem um livro sobre metodismo, né? Origem, desenvolvimento e estratégias. Então, fica a dica aí para aqueles que querem conhecer, se aprofundar no metodismo brasileiro, no metodismo mundial, histórico. Esse livro tem um conteúdo muito bom e está disponível aí, acessível a quem quiser adquirir. Eu quero estar passando, tá, bispa, para a senhora a palavra. Uma saudação a todos já foi dada, mas eu quero que a senhora fale um pouquinho da senhora, né, da carreira, da família, né? Nós temos uma proposta de estarmos falando um pouco sobre o tema, né, de relacionamentos, sobre a família no sentido conjugal, mas a bispa eu quero que dê uma explanada. A bispa é casada, tem filhos, e falar de relacionamento saudável, que é o tema da nossa live, deve ser algo bem notório, algo bem presente na vida da bispa, viu? Uma boa noite, bispa. Fica com a palavra. Amém, amém, obrigada. Então, eu me casei em 1999, conheci o pastor Otávio lá na Faculdade de Teologia. Ele já tinha formado, né? Estava fazendo o mestrado dele quando a gente se conheceu, nos casamos lá, e somos os dois daqui de origem, né? Da 4ª região eclesiástica. Ele é da cidade de Valadares, eu sou da Igreja Metodista em Itabira, terra do Drummond de Andrade, né? Famoso poeta. Depois do Drummond, acho que a pessoa mais famosa, vou puxar a sardinha para mim agora, sou eu aí, né? Esse negócio de live, a gente está virando umas celebridades engraçadas aí na internet. Eu estou brincando esses dias que eu nunca viajei tanto quanto agora nesse período da quarentena, porque eu já estive em um monte de estado, um monte de cidade, né? É uma experiência nova aí para nós. Eu tenho 2 filhas, eu tenho a Amanda, que está com 16 anos, e a Giovana, que está com 13. Tem sido esse momento assim novo também de ser mãe de adolescente, né? E é um aprendizado para a gente.
Mas Deus, assim, nos tem dado graça, a gente está vivendo esse momento novo agora, depois de 15 anos de ministério na 4ª região, sermos chamados pelo Senhor para esse momento do episcopado. E já tem 3 anos que a gente está aqui na 8ª, nascendo junto com a região, aprendendo, né, essa fase nova, e podendo, assim, experimentar também do novo de Deus nesse tempo aqui, as experiências diferentes, e é um outro jeito de pastorear, né, que a gente aprende, que a gente tem que agora conduzir um povo rumo a uma autonomia verdadeira mesmo, assim, porque o dia a dia da vida da região é uma grande luta, né? Eu já tinha uma experiência muito boa nessa área na vida da igreja, porque por mais de 10 anos eu fui assessora nacional de comunicação, trabalhei com as revistas de escola dominical, com o No Cenáculo, o Expositor Cristão, eu fui redatora do Expositor Cristão por 5 ou 6 anos, e fui da COGEAN, fui da Coreã, da minha região, estou participando em tudo quanto é coisa aí. Eu brincava com o pessoal aqui na 8ª que antes de eu ser bispa, se você abrir aí os livros da igreja antigo, revista de escola dominical, meu nome vai estar no expediente, mas ninguém lê expediente de nada, né? Aí eu brincava com ele. Antes eu estava no expediente, agora eu estou na capa mesmo. Então, não é fácil. Mas é bom. Eu acho que é uma oportunidade, é muito gratificante. E Deus tem trazido a gente aí a um nível novo de experiência, e é muito bom poder estar aqui com vocês também, compartilhando um pouquinho sobre essas questões, porque eu acho que a maioria das vezes que a gente escuta falar sobre casais, geralmente são os homens que estão ministrando, né? E às vezes as esposas estão ali do lado e tudo, então quando a gente tem a oportunidade de uma fala também um pouquinho diferente, acho que é legal, né? Eu acho que é importante, leva a gente a um crescimento aí, né? Lembrando que o ministério feminino na igreja, bispa, ele é muito vivo, muito ativo, né? E não é algo, digamos assim, de senso comum a qualquer denominação. A gente sabe que em alguns ministérios, esse ministério feminino, algumas igrejas, eu digo, né? Esse ministério feminino ele não é tão atuante como, por exemplo, o episcopado. Eu creio que, além de uma vitória, proporciona, né, a ambos que frequentam a igreja ter esse privilégio de ser ministrado uma live de casais por uma bispa, uma mulher de Deus dentro da igreja metodista, que vive a experiência do casamento e que, ao invés de ser um homem, né, uma mulher, nos abençoando aí, creio que vai ser uma bênção. Bispo, Amém. Dentro do nosso assunto, né, nós tivemos aqui, enquanto Ministério de Casais, tivemos alguns princípios de chegar a um consenso, né, nesta live, e nós percebemos algumas necessidades da comunidade que deva ser de forma comum. Mas, falando com a bispa nesse momento, dentro dessa questão de ter um relacionamento saudável, a gente vive esse tempo de confinamento, a gente ouve, através das mídias diversas, a questão do aumento da violência no lar, e muitas outras coisas têm acontecido, já está crescendo o índice de pessoas que estão entrando com pedido de divórcio, e eu meditava na palavra, no Salmo 127, versículo 1, que é muito comum, bem conhecido, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E não que sejam um norte simplesmente para o nosso diálogo, mas a gente pensando na falta de Deus nos lares, eu acho que a gente pode começar por aqui. O que a bispa pode nos falar em relação a como a bispa vê e como nós podemos proporcionar aos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, alguma estratégia, alguma forma para tratar essa questão de relacional dentro do lar, neste momento de confinamento que as pessoas têm que ficar, digamos assim, praticamente obrigatórias, né, dentro do mesmo espaço. Eu me lembro de estar lá na faculdade de teologia, já tem bastante tempo isso,
E aí foi convidada uma psicóloga da USP para falar sobre a questão da violência doméstica. E eles participavam lá de um centro de pesquisa sobre esse tema. E aí ela disse assim, olha, já faz alguns anos que a gente incluiu no nosso questionário a religião das famílias que a gente está cuidando. E de 100 famílias que a gente cuida nesse momento, envolvidas na temática da violência doméstica, 48 delas se dizem evangélicas. Então, eu acho que a gente precisa começar desmistificando, né, que o fato de ter nominalmente uma religião ou de participar de uma igreja não quer dizer que as relações dentro do nosso lar estejam saudáveis, né? Porque muitas vezes a gente leva nominalmente aí o nome de cristão, mas o cotidiano, a forma de relacionar, a forma de ser, de estar no mundo não corresponde, né? E às vezes a gente vai encontrar também pessoas que às vezes não vivem a fé cristã, do ponto de vista formal, não conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas cultivam valores que estão próximos do Evangelho. E é preciso que a gente alinhe as duas coisas. A melhor coisa que tem é alguém que conhece Jesus de verdade e anda como Jesus andou, né? Então, esse que é o nosso ideal, né? Que a gente possa não apenas falar sobre Jesus e nem dizer que pertence a Jesus, mas, de fato, que a nossa vida, o nosso testemunho frutifique nessa direção. Porque é um grande escândalo, né? Tem um livro de um autor chamado Warren Wiersbe, que chama A Crise de Integridade, e ele fala nesse livro que um dos grandes escândalos para o mundo é a incompatibilidade entre o que a igreja fala e o que a igreja faz. E que se a gente quiser que o evangelho tenha um poder proclamador de fato e transformador na vida das pessoas, nós devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos alinhe, né? Para que aquilo que a gente fala seja de fato aquilo que a gente vive e seja aquilo que as pessoas estejam vendo, né? No nosso viver também. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque nós, cristãos e cristãs, no Brasil hoje, temos que reconhecer que a igreja cristã, algumas vezes, ela está muito envaidecida, ela está muito cheia de si, e ela quer se impor pela força, ela quer se impor pelo decreto, ela quer se impor como autoridade sobre a vida das pessoas, sem o poder do Espírito Santo, às vezes, né? E isso tem prejudicado, inclusive, as relações familiares. Esse, para mim, é um ponto de partida muito importante. Desmistificar a gente. A gente tem que, se a gente quiser que Deus faça uma obra em nós, a gente tem que começar assumindo que a gente é pecador e pecadora. De verdade. Necessitado. Carente da graça. Né? Tirar as nossas máscaras diante do Senhor e dizer, Senhor, nós temos problemas dentro da nossa casa. Né? Nós temos dificuldades dentro do nosso lar. Porque a gente anda, às vezes, fazendo como Nicodemos. A gente vai procurar Jesus de noite para dizer aí dos nossos melindres, porque à luz do dia a gente não pode parecer que tem defeito, né? E aí, quando eu encontro isso, quando eu encontro essa humanidade, eu começo dizendo para vocês que eu passei por muitas dificuldades no meu relacionamento. Que o fato de nós dois sermos pastor e pastora da igreja não isentou a gente de luta, não isentou a gente de dificuldade, não isentou a gente de pecados, não isentou a gente de limites, e que se nós temos 21 anos de casados hoje, é porque a gente se abriu para a misericórdia de Deus, porque a gente chorou muito nos pés do Senhor, porque teve hora que a gente achou que não ia dar, né? Mas a gente continuou resistindo. E eu acho isso muito importante, né? Tem um autor chamado Rubem Alves que me inspira muito nessa questão aí. Eu gosto muito dele de modo geral. Tem algumas coisas assim, mas como todo mundo, né? A gente tem os limites com nossos autores, mas eu gosto muito dele. Ele tem um texto em que ele fala sobre o casamento. Eu queria começar por ele e depois ir conversando com você alguma coisa sobre a nossa vida, sobre a Bíblia, e aí a gente vai misturando um pouquinho as coisas, tá bom? Fique à vontade, Bispa. Ele fala, assim, dos 2 tipos de casamento, basicamente. Diz ele que tem o casamento tipo tênis e tem o casamento tipo frescobol.
E aí diz ele que o casamento tipo tênis é um casamento que cada um quer dar uma cortada no outro, cada um quer, né, assumir, né, as situações como dadas, que as pessoas estão aí se colocando como as donas da verdade, e que esse relacionamento tipo tênis, ele é um relacionamento baseado em quem vai ganhar, né? E que cada um quer cortar o outro, quer ter a sua razão. E o relacionamento tipo frescobol é aquele relacionamento em que, para dar certo, eu tenho que jogar a bolinha do melhor jeito para o outro. Se eu quiser bater muito forte, se eu errar, né, esse jogo, eu interrompo e a alegria se perde. E aí, no meio do texto, ele cita Nietzsche, né, que é um filósofo, assim, bem contraditório, mas Nietzsche tem umas tiradas legais, e ele cita Nietzsche. Eu vou ler a frase para vocês. Ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria fazer a seguinte pergunta: você crê que seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a sua velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. E eu começo falando por aí, né? Jesus é o verbo. O verbo é aquilo que dá ação à frase. Para que a gente possa ter uma narrativa, a gente precisa de verbo, né? E se a gente trouxer Jesus para dentro do casamento, a gente vai ver que a gente precisa de diálogo. Para que o verbo possa entrar em ação, a gente precisa conversar. Para que o verbo possa ser conjugado, né? Senão ele vai ficar sempre no infinitivo, sem uso. Né? O verbo no infinitivo está sem uso. O verbo só faz sentido quando a gente coloca ele nos tempos verbais. E isso significa trazer para dentro do diálogo, né? Então, eu acho muito importante, interessante essa fala de Nietzsche, porque teve uma matéria que saiu sobre um casal lá no Reino Unido que tinha muitos anos de casamento. E aí o repórter perguntou, como é que vocês conseguiram ficar 80 anos casados? E aí a mulher respondeu assim, a gente ri muito. Né? Então, assim, toda vez que a gente pensa sobre casamento, sem querer, a gente acaba pondo peso no assunto, né? A gente começa a falar dos deveres, como que a mulher deve ser, como que o homem deve ser. A gente começa a falar da divisão das responsabilidades. A gente começa a falar da divisão do trabalho. Uma vez eu fui assistir um casamento e o pastor começou a pregar falando sobre as responsabilidades, né? E cada um tem que ser responsável, tem coisas que são esperadas de você, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher. E aí vai ficando um negócio tão complicado, tão pesado, tão difícil de cumprir aquilo tudo, que, sinceramente, não dá, né? A gente começa a idealizar demais, e aquilo que é idealizado demais faz a gente sofrer, né? Eu acho que muitas mulheres idealizam muito os seus esposos na sua cabeça, como que ela imagina que a vida deve ser, que o casamento deve ser, e não conseguem encarar o homem de verdade com quem elas casaram, com as dificuldades, com as fragilidades dele, e muitas vezes o marido também, né? E muito da violência doméstica, principalmente antes dela chegar à violência física, quando a gente está no gabinete conversando com essas mulheres, a gente vê que muitos desses homens estão maltratando suas esposas por uma violência que é da sua imaginação. Ele casou com essa mulher e agora ele quer transformar essa mulher em outra pessoa, que não foi essa com quem ele casou, né? E isso é falta de diálogo também, né? De falta de aceitar aquela pessoa que está diante de mim, né? Que é a maldita expectativa, não é verdade? A gente cria expectativa sobre aquela pessoa. A mais horrível delas é assim, quando casar eu conserto ele, quando casar eu conserto ela, né? Mas a gente não conserta ninguém, né? A gente não muda ninguém. As pessoas se mudam na convivência, se transformam na convivência, a partir do desejo de estar com o outro e com a outra, a partir do reconhecimento do outro e da outra, né?
eu e meu marido, a gente tem um sonho de escrever um livro, a gente tem sonho de escrever vários livros, na verdade, o negócio é conseguir fazer tudo que a gente sonha, né? Tá bom. Mas um deles era sobre a teologia do casamento em Gênesis. A gente tem uma teoria, vou contar ela aqui para vocês em primeira mão, né? Opa, manda aí, muito bom. A gente tem uma teoria. A nossa teoria é que a teologia do casamento em Gênesis, antes da entrada do pecado na história, é uma teologia diferente daquela que a gente encontra no restante todo da Bíblia. Porque quando você pega ali o texto da criação, e você tem, Deus cria o homem, né, o Adão, né, esse Ish no hebraico, que é o ser do sexo masculino, coloca esse ser num jardim, esse ser não encontra ninguém compatível com ele, né, e essa ideia da compatibilidade que está aí, muita gente tem uma leitura mesquinha, muita gente tem uma leitura superficial, muita gente tem uma leitura até depravada disso, e só vai pensar em compatibilidade quando a gente está falando de sexo. Mas não é isso. Pensando aqui em Nietzsche, com quem o ser humano vai conversar e que vai responder à altura dele, né? A gente conversa com gato, a gente conversa com cachorro, eu converso com as minhas plantas, mas se eu precisar de resposta, se eu precisar de conhecimento, se eu precisar de um retorno profundo, meu cachorro, meu gato, minhas plantas não vão me dar o que eu preciso. Para que eu possa ter um diálogo que gere conhecimento, eu preciso de outro ser humano, né? Então, o ser humano no Jardim do Éden não encontra alguém que seja compatível com ele. Alguém, de acordo com a narrativa de Gênesis, que seja idôneo, que seja igual. O termo que está lá, far-lhe aí uma auxiliadora, que ele seja idônea, no original do hebraico é que ele seja igual, que ele seja compatível, que o preencha, que complete o que falta nele, né? Então, assim, são duas pessoas inteiras, completas, mas que têm necessidades que o outro e a outra pode preencher. E a gente vê que a gente tem esse tipo de necessidade, não é só com o casal. A gente tem necessidade de amigos, a gente tem necessidade de irmão, de irmã, a gente tem necessidade de outros seres humanos que nos preencham na nossa vida. Então, um ser humano precisa encontrar outro ser humano que seja compatível com ele, né? Nessa teologia de Gênesis, não existe marcação de papéis. Porque quando uma pessoa é idônea, ela consegue perceber a necessidade da outra, né? O Wayne Cordeiro, no livro dele, acho que é no Andando com o Tanque Vazio, ele fala de que há momentos em que o marido é frágil, a esposa é forte. Há momentos em que a esposa é forte, o marido é frágil. Porque um dos dois tem que sustentar o outro, né? Ele até usa numa palestra dele o exemplo da régua, né? Aí ele fala dessa questão do equilíbrio, né? Ele fala que o equilíbrio é isso aqui. Então, às vezes as situações da minha vida tão difíceis, se eu quiser equilíbrio, eu tenho que vir para o meio, né? Não adianta eu querer botar os dois no extremo, ou colocar um só no extremo, que o negócio vai desequilibrar. Eu tenho que estar no meio, né? Então, quando eu estou assim, com o meu cônjuge, todas as outras tensões que vier, a gente equilibra, né? E aí, com isso, ele traz também essa ideia que está no Gênesis. Nós estamos perdendo muito tempo discutindo quem faz o quê no casamento. Quando, se nós estivéssemos estabelecendo um diálogo profundo e verdadeiro, no qual eu consigo descobrir o coração do outro, e o outro consegue descobrir o meu, não é quem lava a roupa, não é quem leva as crianças na escola, não é quem cuida das finanças que vai determinar o que é ser um homem e o que é ser uma mulher no casamento. Se a bispa me permite, isso está dentro do contexto, bispa, que a gente estava conversando aqui, chegou no consenso que está acontecendo e é pertinente na vida conjugal hoje. Às vezes, esse confinamento tem criado nos casais essa tensão de observar mais, de acusar mais, de ficar ali observando o defeito do outro, enquanto na realidade está cooperando um com o outro. Acho que está muito dentro disso. E aí, o que acontece em Gênesis? Quando entra o pecado, aí entra a hierarquia. Você pode observar exatamente lá.
Quando entra o pecado, aí Deus fala, ó, mulher, eu vou aumentar as dores do seu parto, você vai dar os filhos à luz em meio à dor, e o seu desejo será para o seu marido. Então, a hierarquia começa quando começa o pecado, porque aí a gente tem que estabelecer quem manda, quem deixa de mandar. Quando não tem pecado, não tem hierarquia. Né? E para o homem também o peso aumenta. Olha, você vai trabalhar e o seu trabalho vai ser suado, o seu trabalho vai ser difícil, o seu trabalho vai ser pesado. Então, há aí uma série de quebras da identidade das pessoas por causa do pecado. A identidade delas para com Deus e a identidade delas uma para com as outras. E aí, por isso que é preciso que, às vezes, algumas regras surjam dentro das sociedades para tentar minimizar esses danos do pecado. Mas porque a gente não entendeu que o pecado é o ponto de partida, a gente se apega aos papéis. Se a gente se libertar do pecado, a gente vai redescobrir a graça. E aí, quando Jesus vem, tadinho de Paulo, sou obrigada aqui a criticar, Paulo não entendeu tudo da graça direitinho, não, porque ele ainda ficou preso em umas dessas coisas aí, ele não conseguiu lutar contra a escravidão, ele não conseguiu enxergar, ele é um homem no tempo dele, né? Ele não conseguiu enxergar o problema da escravidão. Paulo nunca escreveu contra a escravidão. E pela mesma razão que ele nunca escreveu contra a escravidão, ele também não vai escrever contra os papéis sociais. Ele é um homem do tempo dele. Mas Paulo tem vislumbres na graça, porque a revelação de Deus é assim. E aí ele diz, olha, em Cristo não tem homem nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, porque todos são um. Então, a graça em Jesus Cristo, a redenção em Jesus Cristo, é nos levar de volta para o livro de Gênesis. Eu falo isso com o povo direto. Se você pegar a sua Bíblia, pegar o início de Gênesis, o que está escrito lá? Criou Deus o céu e a terra. Aí você vai no fim de Apocalipse. Deus fez novo céu, nova terra. O que é o meio da Bíblia? Vou pegar o meio da Bíblia aqui, né? Gente, Gênesis está aqui, Apocalipse está aqui, começo e fim. Esse meio aqui é a gente bagunçando o projeto de Deus, né? Se a gente não tivesse bagunçando o projeto de Deus, nós não íamos precisar de Bíblia, é isso? Nós íamos estar até hoje lá no Gênesis numa boa. E nossas relações iam estar justas. Então, você e eu, se quisermos ter um bom casamento, temos que observar quando é que o nosso pecado está interferindo na conjugação do verbo Jesus dentro da nossa casa. Não é? Quando é que o pecado está atrapalhando as nossas relações. Então, como a gente está numa sociedade muito machista, pode ser que o pecado que fique mais visível seja a violência do homem contra a mulher. Mas esse não é o único pecado que está dentro da nossa casa, atrapalhando as nossas relações. Existem muitos outros, alguns sutis, alguns que passam despercebidos, quando a gente quer desqualificar o outro e a outra. E muitas vezes o marido e a mulher fazem esse papel. Às vezes os pais fazem esse papel contra os filhos, às vezes os filhos fazem contra os pais. E é por isso que a gente tem que olhar para a palavra do Senhor e a gente, se quiser ir a fundo mesmo, tem que superar a ideia de hierarquia, porque ela é legalista, e a gente tem que ir para a graça, porque a graça é exigente. Ela é boa, ela é generosa, ela é transbordante, mas ela é exigente. Ela determina que a gente descubra a nossa identidade em Deus, primeiro, através da salvação em Jesus Cristo, e a gente se comporte a partir dessa graça, né? Porque a graça de Deus permite a gente dialogar, não é? Permite a gente dialogar. Se você vai trabalhar pelo princípio da hierarquia, muitas vezes os pais em casa não permitem os filhos expressarem as suas vontades, os seus desejos, né? E às vezes tolhem a liberdade, a identidade, a mentalidade desse filho, impede esse filho de ser alguém projetado para a vida, né? Impede essa filha de exercer uma vocação, um desejo que ela tem, né? Por causa de papéis que estão estabelecidos ali, né? A gente é fruto do nosso tempo, né? Eu aprendi a dirigir, eu já estava com 29 anos, porque na minha casa esse negócio de dirigir era uma coisa um pouco masculina, assim, meus irmãos aprenderam logo, mas para que eu vou aprender a dirigir, né? E aí eu caso com o Otávio, que é, assim, uma pessoa que é
totalmente diferente de mim a princípio. Hoje a gente ficou muito igual, porque depois de 21 anos de casamento, a gente vai ficando meio igual, né? Mas no início a gente é assim, ele é todo liberado, ele é tranquilo, ele não esquenta a cabeça com nada, e eu estou em tempo de morrer por causa das coisas, eu preocupo com a hora de não chegar atrasado. Para você ter uma ideia, eu sou a filha mais velha de 5, ele é o mais novo de quase 20 na casa dele. Então, pensa no caçula do caçula, né? E a gente traz essas marcas, né, para dentro do nosso relacionamento. Mas ele traz a marca desse sujeito despreocupado com essa questão, por exemplo, de papéis dentro de casa, assim, né? Tanto que quando eu fui eleita, muita gente ficava perguntando para ele, como que é isso? A sua mulher vai mandar em você dentro de casa, né? E na igreja também? Essa é a pergunta que a gente mais ouviu, né? No entanto, dentro de casa, não existe bispa nem pastor. Dentro de casa é Ideide e o Otávio, né? Dentro de casa é o homem e a mulher. Quando a gente casou, uma pessoa veio na nossa festa e falou assim, eu vim nesse casamento porque eu nunca tinha visto 2 pastores casando. Né? Aí eu falei, uai, mas meu Deus do céu, gente, tem um homem e uma mulher casando aqui, né? Então, assim, e é difícil isso, né? Você como pastor, você sabe que às vezes essas exigências do papel da gente são muito grandes, né? Então, quando a gente passou por algumas dificuldades e Deus deu a gente vitória nelas, eu decidi um dia testemunhar na igreja. Né? E quando eu cheguei lá na igreja e contei essa história, uma pessoa falou comigo, nunca mais eu volto nessa igreja, não ponho mais o pé aqui. Você matou a gente de vergonha hoje, colocando seus problemas lá, né? Porque pastor não pode ficar falando dos problemas. Mas, ao mesmo tempo, muita gente veio me procurar para dizer de como aquilo tinha sido curativo para eles, porque se até a pastora tem problema e Deus abençoou e ajudou, então eu posso ter esperança, eu posso ter expectativa. Né? Bispa, sim, dentro dessa dinâmica, né, falar sobre relacionamento saudável, a bispa tem percebido, acompanha ainda a família, apesar de ter se tornado bispa, é pastora. Né? Uhum. Creio que, ao longo desses anos, muitas amizades foram feitas, muitos vínculos foram construídos, e eu vejo que, até hoje, a bispa deve ser reduto aí de refúgio de alguns casais, de algumas pessoas que procuram a bispa. E, aproveitando o gancho que a bispa está tocando nesse assunto, a falta de diálogo, a falta de sinceridade na vida relacional, isso também é algo que tem feito com que a saúde no casamento ela tenha se esvaído, bispo? Eu creio que é uma das coisas mais importantes, porque, assim, geralmente, quando a gente está falando de diálogo, o pessoal pensa assim, agora a gente vai sentar aqui e vai discutir todos os nossos problemas de uma vezada só. Aí abre a caixinha do problema e despeja. Quando eu estou falando de diálogo, eu não estou falando disso, assim. Tem dia que o negócio está tão feio, eu estou tão... Sabe quando você aprende a dialogar e às vezes você não precisa nem de palavra com a outra pessoa? Então, tem dia que eu olho para Otávio assim, aí eu falo assim, hoje o negócio tá feio aí, né? Tá feio. Ou outras vezes, eu tô cansada demais com alguma coisa e eu tô começando a ficar irritada e aí ele me desperta para isso, né? O bicho tá pegando aí, né? Então, assim, a gente já desenvolveu algumas coisas que eu acho que todo casal saudável desenvolve, que é um diálogo também capaz, assim, você não deve, se você quiser ter uma vida saudável, você não pode ficar com raiva de qualquer coisinha que acontece. Quantas pessoas ficam com raiva de qualquer coisinha? Então, às vezes eu falo bruto, né? Cadê a toalha? Você já deixou a toalha em cima da cama, caramba, já falei 1000 vezes. Aí o outro vem, pega a toalha, passou o assunto. Ninguém vai ficar pedindo desculpa outra vez por aquele negócio e tal. Porque aqui em casa tem algumas coisas assim que eu não sei como é que é aí na sua, porque cada casal é um, né? Mas aqui em casa a gente tem as coisas específicas. Por exemplo, eu nunca sei onde eu deixo meu óculos. Nunca, toda hora, na hora de sair, uma função, cadê o óculos, cadê o óculos? Otávio nunca acha a carteira dele. Chave, gente. Nunca ponho a chave no lugar. Ele fica nervoso toda vez, né? E o tal de abrir o armário e não fechar?
abre o armário, pega o copo, vai embora para lá. Aí ele já acostumou, ele chega e fecha. Ele chega e fecha, né? Mas isso é que eu acho que é o diálogo saudável, de também aceitar o outro e acolher, não é? Não querer resolver tudo na base da sexualidade, porque tem gente que acha que, assim, teve relação sexual, resolveu o problema, resolveu tudo, né? Não, né? Como também a negativa disso, muitas vezes, por um ou por outro, não pode ser visto como uma recusa ao outro, né? Às vezes eu estou só cansado, às vezes eu viajei, cheguei aqui, estou esgotado, às vezes minha cabeça não está para aquilo. Diálogo bom é quando a gente para de tentar adivinhar o que está na cabeça do outro. Eu recomendo, não é sobre casamento, mas tem um livro que chama A Coragem para Liderar, de Brené Brown. E lá nesse livro ela fala que às vezes eu tenho que dizer para a pessoa assim, aconteceu um problema entre nós dois. E aí eu tenho que dizer para você, a história que eu estou contando na minha cabeça, Júlio, é que você está com raiva de mim por aquilo, por aquilo, por aquilo. Porque às vezes você está fazendo uma cara feia porque você está com dor de barriga, cara. E eu acho que o negócio é comigo e às vezes não é. Então ela diz, eu preciso achar maneiras de me comunicar, né? E começar a treinar essas maneiras desde que a gente está namorando. Você não pode ser aquela pessoa que está assim, tão apaixonada. Vou te dar um conselho da minha avó. Você deve se casar com alguém que você gosta. Mas você não deve casar só porque você gosta, né? Quais são as coisas que tem em comum? Quais os interesses que a gente tem? Assim, eu e o Otávio, quando a gente começa a falar certas coisas de teologia aqui em casa, parece que a gente está assim, no maior debate, que a gente está brigando assim, freneticamente, mas a gente só está discutindo coisas que a gente gosta. Aí a voz sobe, aí o teatro todo acontece, porque é um assunto que nos interessa, que nos inflama, a gente começa a conversar e, ó, se a gente viajar, nós vamos ficar horas conversando. Mas eu observo que isso era uma coisa que a gente já fazia antes. E era tão importante e desenvolveu a gente tanto que mesmo durante os tempos mais difíceis do nosso casamento, a gente nunca ficou sem conversar. Que bênção. Sabe? Então, assim, essa coisa de ir dormir com raiva, essa coisa de mandar o outro para o sofá, né? São práticas de imaturidade emocional. E a imaturidade emocional impede o diálogo, né? Você precisa se desenvolver individualmente para você se desenvolver bem com o outro e com a outra, né? Você não pode criar com o seu cônjuge uma dependência de você pensar assim, eu não posso viver sem essa pessoa. Isso é diferente de eu desejo viver com essa pessoa, né? Porque a gente não pode tomar posse do outro e da outra. A gente tem que se entregar. Quando o apóstolo Paulo fala assim, o corpo do homem não é mais do homem, mas é da esposa, e o corpo da esposa não é mais dela, é do marido, não é uma obrigação da lei, é a entrega do amor. Sou eu que decido dar. Como Jesus decidiu se dar por nós. Quem vai obrigar Jesus a se dar por nós? Ele faz isso generosamente. Mas uma vez que ele faz isso, Jesus é livre. Jesus é livre para a gente amar ele ou não, porque ele já decidiu se entregar. E quando eu estou num relacionamento saudável com uma pessoa, eu decido me entregar. Eu não preciso que ela responda do jeito que eu preciso, eu não preciso que ela seja exatamente como eu quero, mas eu me realizo no encontro com ela. E é por isso que quando alguém ama a gente assim, é fácil a gente ser submissa a essa pessoa, não é? Porque ela se entregou por nós. Às vezes eu observo, não vou entrar aqui hoje, porque para mim é um tópico que só ele gera uma vida, mas essas dimensões de submissão que todo mundo gosta tanto de falar, mas se um cara me ama a ponto de morrer por mim, não faz diferença ser submissa a ele ou não, porque ele morre por mim. Então a gente é livre. Ele é livre para me amar e eu sou livre para estar junto nessa mesma missão, né? E uma coisa, às vezes, uma coisa anula o poder dominador da outra, né? Eu estou ali inteira, eu estou ali livre. Então, quando eu quero falar com vocês de diálogo, não é só aquelas horas que a gente senta para conversar. Eu quero que você entenda que a vida precisa ser dialogal. Se eu não estou bem, eu preciso ser livre para dizer que eu não estou bem. Quando eu estou alegre, quando uma conquista minha acontece,
o outro celebra comigo integralmente, é feliz porque eu estou feliz, é alegre porque eu estou alegre, né? Chora comigo, né? Sente a minha dor, assume o meu lugar quando eu não estou dando conta. Então, nós estamos falando de diálogo do modo mais pleno possível. E eu acho que só isso é uma conversa de vida inteira, né? Esse período agora em que as pessoas estão confinadas, Bispa, eu acho que haviam pessoas, né, que tinham uma rotina de vida tão acelerada, tão adversa, que não conseguiam parar para dialogar. Uhum. E, por outro lado, perderam, né, esse tato, né, perderam Sim. a questão da afinidade. E já né, conversando com algumas pessoas, colegas, pessoas que nos procuram, enquanto pastor, a bispa falou, as situações de pessoas que falam assim, eu estou em casa, mas eu não sei o que falar com meu marido. Ele está em casa, mas eu vejo que ele não tem assunto comigo. Né? E aí, às vezes, usa esse espaço, né, e vai falar, não, que o filho está dormindo na cama, que você não lava a louça. E ao invés de procurar algo saudável para trazer, né, a bispa citou vários livros aí, e acho que a própria facilidade que nós temos hoje de ter acesso à leitura por meio virtual, meio palpável, a própria Bíblia, às vezes, não é lida em momentos de conflito. E também, né, a bispa explanou muito bem aí, que gosta, apesar de ser teóloga, mas não no campo somente da teologia, mas dentro da própria casa, conversando, dialogando com o esposo sobre um assunto que é comum, sobre um assunto que traz crescimento, traz amadurecimento, vai ser saudável, mas as pessoas não se dão, né, a esse tipo de vivência, de experiência. Né? É muito comum, bispo, a gente está vivendo esse tempo agora, de ouvir pessoas que, como a bispa falou um pouquinho, pegando o gancho lá para trás, né? Mas eu me casei, mas eu não pensei que a pessoa fosse assim. Mas a pessoa era assim. Era assim. Né? Ou ele se enganou, ou ela se enganou, não é verdade? Ou então, na verdade, eles não souberam com quem se casaram. Porque essa questão do se doar, do se dar, que a bispa colocou muito bem, né? A gente lê lá o que Paulo escreve na sua primeira carta a Coríntios, no capítulo 7, que ele vai falar um pouco de ser do casamento, de se doar um para o outro, de se entregar um para o outro. Isso tem acontecido, quando tem acontecido, de forma muito parcial e limitada, eu percebo, bispo. E a experiência da senhora falando e dialogando mostra que esse momento que nós estamos vivendo parece ser algo fundamental. Não é apenas dialogar, né, bispo? Não. Eu vejo que os assuntos, né? Exercício é um exercício de vida, não é verdade? E quanto mais você exercita, que você vai ficar bom naquele negócio, né? Primeiro eu queria dizer para vocês assim, esse momento é difícil, ele é complicado. Eu faço terapia, sabe? Então, tem semana que eu tô na terapeuta assim, essa semana foi ótima, tô livre e Fala tal. de novo, bispa, fala de novo mais alto. A senhora faz o quê, bispa? Eu faço terapia. Tem gente que não vai acreditar nisso, bispa. Eu faço terapia, toda terça-feira, 2 horas. Então, a gente está fazendo por Skype. Aí tem semana que eu falo com ela assim, hoje eu tô ótima, a semana foi boa. Aí na semana seguinte falo, nossa, semana foi horrível, meu Deus, eu não tô me aguentando, né? E aí ela me diz, né, o que eu vou dizer para vocês, né? E que é uma verdade que a gente tem que introjetar. Ninguém nunca passou por isso nesse nosso século, a não ser os velhinhos que sobreviveram à peste espanhola, mas o mundo mudou, né? Eles passaram por esses problemas antigos de jeitos diferentes do que a gente. Mas eu queria, assim, primeiro de tudo, dizer para você, baixe as expectativas. Eu estou falando para você e eu estou falando para mim. O fato da gente estar dentro de casa e da gente não ir para o trabalho não faz da gente vagabundo, que a gente não quer trabalhar, que a gente não quer ir, porque na internet todo dia tem alguém botando um meme chamando a gente de folgado enquanto os outros estão morrendo. Não é nossa culpa isso que aconteceu. Não é nossa culpa. Nós fomos pegos no meio dessa situação. Nós temos que lidar com ela das melhores maneiras possíveis, né?
Nós podemos ver uma oportunidade aqui, se ao baixar nossas expectativas, nós entendemos que, às vezes, há dias em que estaremos bem e há dias em que não estaremos tão bem. E aí eu quero dizer para vocês algumas das lições mais difíceis para mim e Deide, que sou uma pessoa perfeccionista, que gosto de tudo no lugar. Tudo bem dormir de vez em quando com a louça suja na pia. Tudo bem, às vezes, não ter a roupa lavada na hora, nem passada do jeito que a gente quer. Tudo bem se nesses dias de quarentena, de vez em quando, os seus filhos dormirem com você na cama. Porque não está normal para você, não está normal para eles, não está normal para ninguém. Todo mundo está tendo muitas carências afetivas. Suas crianças vão ficar mais nervosas, suas crianças vão chorar mais. Quando isso acontecer, aprende a minha técnica que a minha terapeuta me ensinou. Entra no banheiro, pega uma toalha e torce muito, sabe? Tira a energia do seu corpo, porque raiva é cansaço, gente, dói, né? Faça algum exercício físico, né? Pega um álbum de fotografia, reconta a sua história. Brinca. Gente, brincadeira é terapêutico, brincadeira salva. E quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que não gosta de brincar. Mas outro dia a gente estava aqui em casa e decidimos fazer uma noite de jogos. Mas eu ri tanto, que eu pensei, eu acho que eu tô ficando maluca, gente. Mas sabe aquela energia toda dentro de mim, das reuniões, das coisas, de tudo, né? E lembre que, às vezes, a raiva que você está sentindo, e eu quero falar para você, homem, talvez, que está vivendo isso, né? Foi dito para você que você tem que ser o provedor da sua casa, que você tem que resolver todos os problemas, que você tem que sair para trabalhar e trazer o pão de cada dia, mas você não é mais o homem das cavernas que tem que matar o leão. Respira fundo. Pensa que quando você está aí nas tarefas domésticas junto com a sua esposa, a comunhão de alma que a gente tem quando lava prato junto, a comunhão de alma, sabe? O alívio que você traz emocional para a sua esposa, porque, olha, hoje com a minha tesoureira da sede, e a gente falando como que está difícil para nós, porque a gente tem que resolver todas as coisas do nosso trabalho e mais uma série de tarefas com os filhos e filhas. Nós estamos descobrindo, né? A ministra estava falando tanto sobre homeschooling, quando acabar isso, ninguém vai querer mais esse trem, porque dá trabalho demais. E eu gastei 5 horas outro dia para estudar análise sintática em português com a minha filha, sabe? Então, assim, é difícil, gente. Mas no meio disso tem momentos preciosos. Então, aproveite para dar risada. Se você rir mais, vai aliviar uma série de problemas. Pense que esse tempo vai passar, que é uma fase, como tudo na vida. E que a gente nunca está livre de problema. Não é esse, seria outro. Todo mundo tem uma luta. Jesus falou que no mundo ia ter aflição, né? Olhe nos olhos, sabe? Olhe nos olhos. Porque a gente comunica muito, mesmo quando a gente não tem palavras. Não tem receita para isso dar certo, mas um ingrediente é fundamental em qualquer receita que você for utilizar. Desejo, vontade. Como a gente diz lá em Minas, querência. Com querência, a gente resolve muita coisa. Mas de má vontade, só João Wesley que deu sorte de ter uma experiência do coração aquecido no dia de má vontade. Porque de má vontade é bastante difícil conseguir as coisas. É verdade. Bispa, nós estamos caminhando já para o tempo e eu comecei falando, né, citando um texto que para mim foi norteador quando eu estava me preparando para ter esse diálogo, que foi o Salmo 127, né, o versículo 1. E eu estava olhando algum material e dentro do portal da 8ª Região, no site, tem uma foto muito bonita da família da bispa, tem alguns textos, e algo me chamou a atenção, que foi uma oração que a bispa deixou como uma dedicatória. Eu acredito para que todos aqueles que tivessem acesso pudessem sentir o que seria a emoção e o momento em que a bispa estava recebendo ali a consagração episcopal e o desejo da bispa enquanto serva de Deus na sua caminhada, exercendo o próprio ministério. E
É a oração de John Wesley, uma das orações de John Wesley, quando ele diz, né? Eu não sou mais meu, e sim teu. Põe-me naquilo que tu desejas. Põe-me como quem tu desejas. Põe-me na obra e põe-me a sofrer. Deixa-me ser empregado por ti ou posto de lado por ti. Exaltado para ti ou humilhado para ti. Faze-me completo, faze-me vazio. A palavra entrega, a palavra se deixar, né, levar, conduzir, amar nesse momento em que a gente está passando por tantos conflitos, o tempo é muito curto e ele passa rápido, né? Quando o papo é bom, né? O trem passa rápido. O trem passa rápido. Resumindo aqui, se a gente pudesse fazer um fechamento, é óbvio que esse assunto ele é muito amplo e ele requer várias tomadas, quem sabe várias abordagens, porque é muito profundo, né? As experiências que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia que causou esse confinamento e essa quarentena vão ser experiências que daqui a algum ano, né, as pessoas vão poder passar adiante para aqueles que não viveram, se até lá Jesus não voltar, mas que são momentos e contextos e histórias que serão únicas. Como a bispa apresentou, no século XVII, XVIII, aqueles que sobreviveram à primeira situação sabem o que aconteceu na época, e nós estamos vivendo o nosso tempo. O que a bispa poderia deixar, né, para os casais que estão nos assistindo, as famílias, né, essa live vai ficar gravada, já que está no YouTube, outras pessoas possivelmente irão assistir. É óbvio que falar numa receita é muito audacioso, né, bispa? Eu sei que não há uma receita precisa, mas o que a bispa poderia colocar que pode orientar os casais e pode ajudá-los a ter esse momento de enfrentamento e passar por isso juntos, né? Juntos, para que terminem esse período permanecendo juntos e dê sequência aí nesse novo normal, né? Nesse novo tempo que não é mais normal, que nós teremos daqui por diante. Amém. A gente precisa perceber que a gente muda ao longo do tempo. Eu tenho um amigo que ele fala que ele casou muitas vezes na vida dele. Uma hora ele casou com uma ruiva, uma hora ele casou com uma loira, uma hora ele casou com a morena, porque a esposa dele pintou o cabelo de muitas cores ao longo do tempo do casamento. Mas quando ela tinha 20 anos, ela era uma pessoa, quando ela fez 30, ela era outra pessoa, quando ela fez 40, ela era outra pessoa, e ele também. E aí ele fala dos casamentos e recasamentos, né? E me fez lembrar uma mensagem que eu preguei num casamento muito especial para mim, que foi da Simone e do Giovanni lá em Cataguases, porque eles se casaram, depois eles se separaram e depois eles casaram de novo. O mesmo casal, né? Não se casaram com outras pessoas, não. Voltaram a casar eles mesmos, né? E estão lá agora com 2 filhas pequetitas. E eu falei com eles do encontro, do desencontro e do reencontro, que é o texto de Cantares, né? Então, o meu amado é assim, é assada, minha amada, e aí, de repente, eles desencontram, o amado chega e bate na porta, e a amada diz, não, já tirei a roupa, já estou de camisola, eu quero é dormir, você fica aí do lado de fora, e depois ela arrepende, vai atrás dele pelas ruas, e o texto de Cantares termina com ela voltando nos montes, abraçada ao amado, né? Então, às vezes, na vida da família, na vida do casamento, a gente vai ter um encontro, a gente não se conhecia, se encontrou, e todos os dias a gente deve lembrar os motivos que levaram a gente a ficar junto com essa pessoa. Se a gente gostou dela e quis estar com ela, é porque havia coisas que atraíram o nosso coração. Não podemos deixar que o corre-corre da vida roube isso de nós, né? Eu acho que num segundo momento,
é a gente perceber os desencontros, que às vezes a gente vai mudar de ideia, que às vezes a gente vai ter dificuldades, que às vezes a gente não vai conseguir entender o coração do outro, mas a disposição tem que ser pelo reencontro. Quando a gente reencontra, agora a gente está mais maduro, a gente tem que abandonar as infantilidades do amor, né? As infantilidades são egoístas nesse sentido emocional, né? A criança, emocionalmente, é um ser egoísta, assim, ela quer tudo para ela, o brinquedo é dela, né? As coisas são no tempo dela, do jeito dela, e a gente precisa, então, se reencontrar, né? A gente precisa redescobrir o outro. Mas o reencontro é um momento em que a gente agora está vivendo um novo nível de relacionamento, né? E ao reencontrar, a gente reafirma a aliança. Então, se a gente tiver disponibilidade para perceber, cada vez que está desencontrando, decidir reencontrar, a gente tem chance de fazer as coisas funcionarem, né? E como o texto de Cantares diz, e outros textos bíblicos como Eclesiastes, a gente está falando de um cordão de 3 dobras, né? Se em todo o diálogo tem que ter o verbo, né? Nesse cordão de 3 dobras a gente tem a figura de Jesus, a gente vai conseguir vencer as nossas dificuldades, porque o nosso Deus deseja nos abençoar, né? O objetivo dele final é a bênção. Então, às vezes, você que vive esse problema da violência, tem pessoas que dizem para mim que um homem que é abusador, que é violento com a sua esposa, ele nunca pode mudar. Então ela vai acabar tendo que separar dele, porque, né? E eu já vivi como pastora, sabe, pastor, esses momentos de ter que dizer para uma mulher que não tem solução e que ela precisa separar. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero dizer para você, homem, que vive essa dificuldade, que se você colocar suas emoções na mão do Senhor e deixar pessoas cuidarem de você, você pode mudar, você pode ser alguém melhor. Eu não posso descrer disso, não, né? Mas você também, mulher, pode se reencontrar e se redescobrir no casamento, porque cada um precisa ser um, para os dois serem um, né? De verdade. Na nossa inteireza que a gente se encontra. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, né? Glória a Deus. Falou a nossa bispa, Ideide, bispa na 8ª região. Eu vou pedir à bispa que nos abençoe uma oração. E para você que nos assistiu, se você gostou, né, deixa uns comentários lá. Você pode também deixar no chat alguma pergunta, né, para que a gente posteriormente possa estar encaminhando. Quem sabe esta live seja a primeira de muitas outras que podem vir futuramente e que possam aí abençoar a sua vida. Amém. Eu quero agradecer a bispa pelo tempo, pela disposição de nos abençoar. Né? Amém. E já pedimos a Deus, né, já temos orado pelo Ministério Episcopal, mas que Deus continue usando a vida da bispa grandemente, né? E que Amém. essas experiências, essas tensões, algumas delas traduzidas através do acervo literário, né? Como a bispa é bem transparente, né? Gosta de colocar as coisas realmente como elas são e até mesmo expondo algo pessoal da vida particular, mas isso é muito verdadeiro, né? No livro sobre o metodismo, lá no finalzinho vai falar um pouco sobre o discipulado, algo que estava tão latente, né? E acabou sendo ofuscado por essa questão desse enfrentamento. Mas eu vejo que tem muito também a ver com isso, né? A questão do que o Wesley trata no livro e que a bispa ela explana, o discipulado na sua origem, né? Ele traz uma revelação daquilo que nós somos. O discipulado deixa claro aquilo que somos e o outro, ele vê, ele faz essa leitura. E eu creio que a vida conjugal, se nós pensarmos puxando esta veia, a gente vai entender que o que nós somos é visto. Se nós procurarmos ser pessoas melhores, as pessoas vão ver coisas melhores em nós. Isso também vai facilitar a convivência, né, com o outro. Amém. Mas quem quiser saber mais, vai lá ler o livro. Né? Amém. Por aprender um pouco mais. Vamos orar, bispa? Você pode abençoar a sua vida? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, há muitas coisas que nós falamos hoje, ó Deus, que precisam ser ainda
traduzidas pelo teu Espírito Santo ao coração de cada pessoa com as tuas palavras, com a tua forma de atuar, Senhor. Porque às vezes os nossos ouvidos escutam, Senhor, segundo nossos interesses, ou segundo a nossa situação, segundo o nosso momento, e não na plenitude que a palavra pode alcançar. Então, que hoje o Senhor desvele, meu Deus, ao coração de cada pessoa que nos ouve, aquilo que é o específico para a vida dela, que o Senhor quer tratar, curar, libertar, transformar. Nós oramos, Senhor, pelas famílias que estão enfrentando dificuldades nesse confinamento, Senhor, dificuldades econômicas, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, dificuldades, Senhor, realmente de saúde também. Nós pedimos ao Senhor por aquelas famílias que não dispõem de recursos financeiros, estão preocupadas e têm tido dificuldades em se relacionar e ouvir as outras pessoas, porque também os seus recursos financeiros não lhe permitem a internet, o telefone como necessário. Que o Senhor tenha misericórdia. Queremos pedir também, ó Deus, nesse momento, por aquelas pessoas cujos relacionamentos já vinham com dificuldades antes e agora se agravam nessa pandemia, Senhor. Porque a crise também, ó Deus, ela só revela aquilo que a gente já estava vivendo, Pai. Se nós estávamos bem, certamente vamos conseguir atravessar melhor. Mas quando não estamos bem, então perdemos os nossos ancoramentos, nossas seguranças. Que o Senhor venha mostrar, meu Deus, para essas famílias hoje, quais são os pontos exatos que elas precisam se assegurar para que elas possam ver o desejo do Senhor e a tua vontade de restaurar, de fortalecer, de animar, e que elas possam, Deus, se reconfigurar dentro da tua vontade, dentro do teu propósito, com firmeza de coração e com muita fé. Nós abençoamos as casas hoje, as crianças, os adolescentes. Pedimos a proteção do Senhor contra todo mal, meu Deus, quer seja da enfermidade, quer seja dos ataques sutis de Satanás dentro das nossas casas. Que o Senhor, ó Deus, iniba todos os conteúdos negativos da internet também, de invadir a nossa casa nesse tempo, da televisão, dá discernimento, meu Deus, dá graça, para que nós possamos saber nos portar diante dessas tecnologias. Peço também a tua bênção para a Igreja Metodista em São Sebastião. Derrama, Pai, a tua bênção sobre essa comunidade. Nós assim oramos com muita alegria e fé e esperança no Senhor, de que a nossa esperança está em Ti, ó Deus, desde agora e para sempre. Tu és grande e poderoso, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bispa, amém. Muito obrigado. Você que amém. Nos assiste, se quiser saber, conhecer um pouco mais a Bispa, ela volta e meia está no Instagram, ela tem Instagram. Se ela me autorizar, depois eu compartilho aqui na chat mesmo, aqueles que quiserem acessar. E que você, sempre que estiver pensando em orar, lembre-se da família da Bispa, lembre-se da 8ª região eclesiástica, esse povo bom, abençoado, amém. E que certamente tem feito e vai fazer, ampliando a obra de Deus nessa região. Bispa, muito amém. Obrigado. Uma boa noite. Lembrança da família. Deus abençoe e até a próxima vez. Até. Deus abençoe vocês também. Graça e paz.